Você já sentiu que uma casa pode gritar dor? Pois a mansão dos Figueiredo não precisava de voz. Cada corredor ecoava silêncio, cada quadro olhares vazios, cada piso rangia memórias que ninguém queria enfrentar. No centro desse labirinto de luxo e solidão estava André Figueiredo, 17 anos e nunca deu um passo sozinho. Uma cadeira de rodas o acompanhava como sombra, lembrando a todos do que ele não podia fazer. Mas aquela manhã seria diferente. Algo estava prestes a quebrar o mundo que ele conhecia. Antes de tudo, se você gosta de histórias que te fazem prender a respiração, se inscreve agora no canal Capítulo Esquecido. Ativa o sininho e não perde nenhum detalhe das próximas partes. Curte, compartilha, porque essa história merece chegar a todos que amam drama de verdade. E me conta aqui nos comentários, de onde você está assistindo agora? André não sabia ainda, mas Teresa Gomes, a nova faxineira da casa, carregava nas mãos algo mais poderoso que qualquer riqueza. Ela entrou naquele grande hall, botas limpas, uniforme impecável, mas com um cheiro de café forte e terra que lembrava a casa de infância. Um cheiro que não se sentia há anos na mansão Figueiredo. Bom dia, André. A voz de Teresa era firme, mas suave. Não havia piedade nem pena, apenas atenção genuína. André ergueu os olhos, um olhar que misturava desconfiança e curiosidade. Bom dia, ele murmurou, a voz quase inaudível, carregada de anos de silêncio e isolamento. Rogério Figueiredo entrou na sala pouco depois, costume impecável, terno escuro, relógio caro no pulso, olhar distante. André, a faxineira já está aqui. Espero que não haja problemas hoje. Sua voz era seca, como o vento frio que bate em uma janela fechada. André desviou o olhar. Sabia que qualquer tentativa de protesto seria ignorada. Juliana Pires, a enfermeira particular, entrou com uma pasta de exames, passos leves, quase silenciosos. Bom dia, André. Vamos começar os exercícios de fisioterapia? Ela disse, tentando soar amigável, mas com aquela barreira invisível que o pai impunha. André não respondeu. Sempre assim, sempre calado, sempre sozinho. Teresa observava cada detalhe. Notou a tensão nos ombros de André, o aperto involuntário das mãos na cadeira de rodas, o olhar perdido no chão que refletia mais medo do que resignação. Algo dentro dela despertou, e ela sabia que precisava agir diferente. Não com ordens, não com imposições, mas com um toque, um gesto, um cuidado que ninguém mais ousava. Posso te ajudar com algo hoje, André? Pode me mostrar como você se sente? Perguntou Teresa, inclinando-se ligeiramente, não invadindo, apenas oferecendo. André a estudava, não estava acostumado à atenção verdadeira. Sempre tinham olhares de pena ou curiosidade mórbida, mas nunca alguém perguntando pelo que ele realmente sentia. Aquela manhã parecia igual a todas, mas não era. Cada som da casa, o vento batendo nas cortinas pesadas, o tilintar de um copo sobre a mesa, o rangido do piso de madeira, parecia anunciar que algo estava prestes a mudar. Vamos tentar juntos? Perguntou Teresa novamente. André engoliu seco. Havia uma mistura de medo e esperança, algo que ele não sentia talvez desde que a mãe Carolina partiu. Rogério, do outro lado da sala, falava ao telefone, ignorando completamente a cena. Ele não via o filho há anos, não conhecia a dor do isolamento que André vivia dentro da própria casa, mas Teresa via, e isso seria suficiente para começar a quebrar barreiras. Vem cá, só me mostra como você se move, se puder, ela disse, com a mão estendida. André olhou para a mão dela, hesitou. Algo no jeito dela não pedia perfeição, não exigia resultados, apenas pedia tentativa. E então, ele moveu levemente o pé, um gesto mínimo, mas suficiente para que Teresa sorrisse. Não um sorriso de vitória,
mas de encorajamento. Viu? Isso é incrível. Vamos devagar, sem pressa. Ela continuou, suas palavras suaves preenchendo a sala vazia. André sentiu um calor estranho no peito. Pela primeira vez, alguém estava ali por ele. Não pelo dinheiro ou pela aparência. O relógio parecia desacelerar. Cada segundo se tornava mais intenso. Cada respiração mais carregada de expectativa. André tentou novamente, dessa vez levantando levemente a mão sobre a roda da cadeira. Teresa ajustou a postura dele, encorajando-o sem pressionar. Juliana, que observava, franziu a tenha. Ela nunca tinha visto um progresso assim. Tentativas eram sempre mínimas, restritas a exercícios mecânicos, mas Teresa não tratava André como paciente. Ela tratava como humano. Que tal tentarmos juntos? Eu seguro aqui, só para apoiar. Teresa segurou a cintura dele, e algo inexplicável aconteceu. André se levantou mais um pouco, não totalmente, mas suficiente para que seus olhos brilhassem de uma forma que ninguém via há anos. O pai, ao notar, desligou o telefone abruptamente e se aproximou, expressão de espanto e preocupação. "O que você está fazendo?" "Estou estudando", Teresa respondeu firme, sem se intimidar. "Ele só precisa de apoio." André olhou para o pai, algo silencioso passando entre eles. Não raiva, não ódio, apenas uma pergunta não dita. Por que ninguém tentou assim antes? E naquele momento, algo dentro da casa mudou. O ar pesado, antes cheio de abandono e silêncio, parecia mais leve. Havia uma possibilidade ali, uma fagulha de esperança. Se você está assistindo até aqui e já está sentindo essa tensão, me conta nos comentários. O que você faria se estivesse na posição de André? Mas ainda não acabou. Essa foi apenas a primeira manhã. Uma manhã que marcaria o início de algo que ninguém na mansão Figueiredo esperava. Teresa estava prestes a desafiar anos de isolamento, rotinas rígidas e indiferença. E André, por sua vez, começaria a descobrir que, às vezes, um simples gesto pode mudar tudo. Se você está gostando da história e quer acompanhar cada detalhe dessa transformação, não esquece, curte, se inscreve no canal Capítulo Esquecido e ativa as notificações. Cada passo de André é um passo que você não vai querer perder. A tarde caiu devagar sobre a mansão Figueiredo. O sol entrava pelas janelas altas, pintando o chão de madeira com tons dourados que pareciam suavizar a frieza da casa. Mas a calma era enganosa. Cada canto carregava o peso de anos de solidão. Cada móvel testemunhava um isolamento silencioso. André ainda estava sentado em sua cadeira de rodas, mas algo havia mudado. Não era apenas o gesto que ele fizera pela manhã. Era a sensação de que alguém, finalmente, via-o como pessoa. Teresa, a nova faxineira, continuava por perto, seus passos suaves e decididos preenchendo a mansão com uma energia que ninguém esperava. "Vamos tentar de novo, André?" perguntou Teresa. "Sem pressa, só eu e você." André hesitou, o olhar fixo no chão. Por um instante, parecia duvidar de si mesmo, como se esquecer de que podia tentar fosse mais fácil que encarar a possibilidade de falhar. Mas havia algo nos olhos de Teresa que o encorajava, um tipo de paciência que ele nunca conhecera. "Tá, ok", murmurou ele. Teresa se aproximou, ajustando a postura dele. "Respira fundo, sinta seus pés no chão, mesmo que só um pouquinho." E então, aconteceu. Um movimento pequeno, quase imperceptível, mas suficiente para que o coração de Teresa acelerasse. André levantou levemente o quadril, apoiando-se nas mãos. O esforço era visível em cada linha do seu corpo, cada contração nos músculos. Mas ele estava tentando. Pela primeira vez, estava realmente tentando. No corredor, Rogério o observava de longe, os dedos batendo nervosamente no telefone. Ele não queria admitir, mas algo dentro dele estava inquieto. Não era apenas o progresso do filho, era a sensação de que, por anos, ele tinha falhado em algo essencial. Juliana, a enfermeira,
se aproximou cautelosamente. Ele não deveria... Não é seguro, disse, mas Teresa a interrompeu com um gesto calmo. Juliana, ele precisa mais do que exercícios mecânicos. Ele precisa sentir que pode. André olhou para Teresa e, pela primeira vez, um sorriso pequeno, tímido, surgiu em seu rosto. Não era apenas um movimento físico que estava acontecendo. Era algo que ninguém havia conseguido provocar. Confiança. "Tá doendo?" perguntou Teresa, inclinando-se ligeiramente. "Um pouco", respondeu André, a voz tremendo. "Ótimo. Isso significa que está funcionando." Devagar, devagar. O som do relógio ecoava pela sala, misturando-se ao barulho suave das cortinas batendo na janela. A mansão parecia respirar de uma forma diferente. Não mais o silêncio pesado que esmagava cada canto, mas uma expectativa silenciosa, como se cada parede estivesse ansiosa pelo próximo passo. Durante a tarde, André e Teresa continuaram. Pequenos avanços, minúsculos movimentos, mas cada um carregado de significado. Teresa falava com ele como se cada palavra tivesse peso, mas também leveza, equilibrando incentivo e cuidado. Rogério entrou na sala novamente, expressão fechada. "Você realmente acha que isso vai funcionar?" perguntou, tentando controlar a preocupação e a incredulidade. "Não é questão de achar, senhor. É questão de dar oportunidade", respondeu Teresa, firme. André olhou para o pai. Não havia desafio, nem reprovação. Apenas um pedido silencioso. Permita que alguém o veja. A tensão aumentava a cada tentativa. André tremia, suor escorrendo pela testa, mas Teresa permanecia calma, sua presença como uma âncora firme em meio à tempestade de emoções. Em determinado momento, André conseguiu apoiar os 2 pés no chão, mesmo que só por segundos. O impacto foi quase invisível, mas para Teresa foi uma vitória monumental. Ela sorriu, mas manteve a voz baixa. Isso é incrível, André. Você está conseguindo!" Juliana, perplexa, observava a cena. Não entendia como alguém tão simples poderia conseguir o que ela, com toda a sua experiência e protocolos, nunca conseguira. "E se ele cair?" perguntou Juliana, ainda nervosa. "Então a gente levanta junto. É isso que importa", respondeu Teresa, firme e serena. André sentiu algo que há muito tempo não sentia. Liberdade. Pequena, tênue, mas liberdade. E isso mudou tudo em sua percepção da casa. Cada canto que antes o lembrava de isolamento, agora parecia cheio de possibilidades. Se você estivesse assistindo isso, o que faria se estivesse no lugar de André? Me conta nos comentários. Você tentaria ou teria medo de falhar? O dia avançava e a mansão Figueiredo começava a se transformar. Não era mágica nem milagre, era paciência, presença e atenção verdadeira, algo que nenhuma riqueza poderia comprar. Rogério, que há anos só via números e contratos, sentiu pela primeira vez a presença do filho como algo real, algo que não podia ser medido em dinheiro ou status. E André, apesar do cansaço e da dor, não queria parar. Cada pequeno movimento era um desafio, mas também uma conquista. Teresa permanecia ao seu lado, ajustando, incentivando, mostrando que o impossível era muitas vezes apenas uma barreira que ninguém havia tentado quebrar. No final da tarde, André conseguiu apoiar-se completamente, mesmo que só por instantes, com Teresa segurando levemente suas mãos. O sorriso que surgiu no rosto do jovem era tímido, mas verdadeiro. "Viu? Eu sabia que você podia", disse Teresa suavemente, com o olhar cheio de orgulho e carinho. O som da porta se abrindo ecoou na sala. Rogério parou, surpreso. Ele não sabia como reagir. O filho estava diante dele, mais próximo de se mover sozinho do que nunca. E ele sentiu algo inesperado, medo e orgulho ao mesmo tempo. A noite caiu sobre a mansão Figueiredo, e com ela vinha um silêncio diferente. Não era aquele silêncio pesado e opressor que marcava cada canto da casa. Era um silêncio de expectativa,
de tensão contida, como se todos os móveis e quadros estivessem segurando a respiração. André estava sozinho na sala de fisioterapia improvisada. Teresa saíra por alguns minutos para organizar os produtos de limpeza, deixando o jovem em reflexão. Ele olhava para os próprios pés apoiados no chão, sentindo algo que não sentia há anos, a sensação de que podia tentar. Não totalmente, mas podia. Um arrepio percorreu sua espinha, um misto de medo e excitação. Rogério apareceu na porta sem bater, o rosto fechado, os olhos observando cada movimento do filho. André, começou, mas não completou a frase. Cada palavra parecia pesar mais que o ar da sala. André se encolheu levemente, não de medo do pai, mas da intensidade daquele olhar. Ele estava acostumado a ordens, repreendas e ignorância, mas não a uma presença que parecia tão carregada de expectativa. Você acha mesmo que pode, que está pronto para isso? Rogério perguntou, tentando controlar o tom, mas falhando. Havia medo misturado com incredulidade. André olhou para ele, a voz trêmula. Eu acho que posso tentar. O silêncio se prolongou, pesado, até que Rogério suspirou. Vamos ver então. Só cuidado. Nesse momento, Teresa retornou, com passos suaves que quebravam a tensão do ambiente. Oi, André. Pronto para continuar? Perguntou, sem olhar para Rogério. Sua postura firme e serena contrastava com a rigidez do pai. Rogério franziu a testa. Ela não deveria... Começou, mas Teresa o interrompeu com firmeza. Senhor, ele precisa disso. Precisa sentir que é capaz, que alguém acredita nele. Senão vai continuar preso dentro dessa cadeira, dentro da própria mente. O pai permaneceu em silêncio, respirando fundo. Algo dentro dele se movia, um misto de orgulho, medo e arrependimento. Ele sabia que Teresa estava certa, mas admitir isso significava encarar anos de negligência emocional. André respirou fundo e olhou para Teresa. Eu confio em você. A frase foi curta, simples, mas carregada de intensidade. Teresa sorriu suavemente, como se entendesse o peso de cada palavra. Então vamos juntos, um passo de cada vez. A sessão começou. Teresa ajustou cuidadosamente a postura de André, encorajando movimentos pequenos mas precisos. Ele apoiou os pés, tentou erguer o quadril, sentiu dor, mas continuou. Cada esforço era acompanhado de um olhar firme e encorajador da faxineira. Juliana entrou silenciosamente observando. Ela nunca havia testemunhado algo assim. Um avanço real, genuíno, impulsionado não por técnica, mas por empatia. A tensão era palpável. Cada movimento de André era como se a sala inteira prendesse a respiração. Vai, André. Isso. Respira, dizia Teresa, cada palavra cuidadosamente medida. Rogério se aproximou, com seus passos pesados quebrando o ritmo da sala. Você acha que isso é seguro? Perguntou, a voz baixa, mas carregada de autoridade. Mais seguro que ignorá-lo, senhor, respondeu Teresa, firme, sem hesitar. André olhou para o pai. Pela primeira vez, percebeu algo diferente. Preocupação genuína, mas ainda misturada com medo. Ele respirou fundo e tentou novamente, erguendo-se levemente, segurando o peso do corpo nas próprias pernas. O som dos músculos rangendo, a tensão no ar, o cheiro de suor e perfume de limpeza, tudo se misturava em uma atmosfera carregada de expectativa. Cada pequeno movimento, André sentiu uma mistura de dor e conquista. Teresa permaneceu ao lado dele, ajustando a postura, segurando as mãos, transmitindo confiança. De repente, André perdeu o equilíbrio por um instante. Um arrepio percorreu a sala. Cuidado! Exclamou Rogério, mas Teresa rapidamente segurou o filho, evitando a queda. Tá tudo bem, André. Você consegue.
Eu não vou deixar você cair, disse Teresa, com voz firme e acolhedora. O pai recuou, observando a cena, incapaz de se aproximar. Ele sabia que qualquer intervenção agora poderia quebrar a confiança que André começava a sentir. André respirou fundo, coração acelerado. Pela primeira vez, sentiu-se capaz de enfrentar algo sem o peso esmagador do julgamento ou da pressão do pai. Teresa sorriu, encorajando-o. Agora, devagar, vamos tentar dar alguns passos. E então aconteceu. André conseguiu se apoiar nos móveis, movimentando-se poucos centímetros, mas era suficiente. Um sorriso tímido surgiu em seu rosto. Teresa sorriu também, mas manteve a calma. Perfeito. Você está indo muito bem. Rogério observava em silêncio, incapaz de esconder a surpresa e o orgulho contido. Ele se afastou, permitindo que André e Teresa continuassem. No entanto, a tensão aumentava. André queria mais, mas o corpo ainda era frágil, os músculos fracos e cansados. Teresa sabia disso, mas também sabia que o progresso dependia de confiança, paciência e incentivo. Durante a sessão, Teresa se aproximou de André e falou baixo. Você sente dor? Fala para mim. Um pouco, mas não quero parar. Então seguimos, mas devagar, combinado? O som dos passos no piso de madeira, o tiningar das rodas da cadeira ao lado, o vento batendo nas cortinas, tudo criava uma atmosfera quase cinematográfica. Cada gesto, cada olhar carregava peso. Cada movimento de André era um avanço, mas também um teste de confiança. Enquanto isso, Rogério observava, tentando entender algo que nunca lhe haviam ensinado. Como apoiar alguém emocionalmente, como acreditar, como confiar. Teresa estava fazendo o que ele não conseguia há anos, mostrando que amor e paciência podem superar o impossível. Se você estivesse vendo essa cena agora, o que faria se estivesse no lugar de André ou de Rogério? Comenta aqui, você confiaria ou teria medo de se machucar? A sessão terminou com André exausto, mas sorrindo. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentia que não estava sozinho. Teresa sorriu, satisfeita, mas manteve a voz calma. Amanhã continuamos. Só não se esqueça, cada passo, por menor que seja, é vitória. Rogério permaneceu em silêncio. Ele queria dizer algo, mas não sabia o quê. Um misto de orgulho, medo e arrependimento tomava conta. Pela primeira vez, ele percebeu que riqueza e status nunca poderiam substituir atenção e presença. E assim, a mansão Figueiredo terminou mais um dia. O silêncio que antes esmagava cada canto, agora estava cheio de expectativa. Algo estava mudando. Algo estava nascendo. A manhã seguinte amanheceu fria e cinzenta sobre a mansão Figueiredo. O vento entrava pelas frestas das janelas altas, arrastando folhas secas pelo jardim e fazendo o velho piso de madeira ranger. Cada som parecia amplificado, carregado de expectativa. André estava na sala de fisioterapia improvisada, olhos fixos na cadeira de rodas, mãos inquietas. Ele sabia que hoje seria diferente. Sentia no ar, sentia na tensão da casa. Algo estava prestes a ser testado. Teresa entrou silenciosa, com o uniforme impecável e o perfume discreto de lavanda. Bom dia, André. Pronto para mais um dia? Perguntou com aquela firmeza acolhedora que ele já começava a confiar. Sim, eu acho que sim, respondeu André, hesitante, mas determinado. Rogério entrou logo depois, terno impecável, semblante sério. André, hoje quero ver progresso real. Nada de tentativas mornas. Você precisa se esforçar. O jovem engoliu seco. Era a primeira vez que o pai se aproximava com expectativa real, sem esconder a pressão. Teresa percebeu a tensão crescente e se colocou entre pai e filho. Senhor,
Progresso não vem com pressa. Ele precisa de segurança e incentivo. Se pressionarmos demais, pode se machucar e perder confiança. Rogério a observou, mas não rebateu. Ele sabia que Teresa tinha razão, embora o orgulho o impedisse de admitir. André respirou fundo, olhos fixos em Teresa. Eu quero tentar. Então vamos juntos. Eu seguro você, prometo. Disse Teresa, ajustando a postura dele, mãos firmes mas gentis. O primeiro desafio do dia era simples, dar passos curtos entre a cadeira e a parede, mas para André parecia um abismo. Cada músculo, cada articulação reclamava. Cada movimento exigia força, coragem e confiança. Respira fundo, vamos devagar, disse Teresa. André apoiou-se com cuidado, um pé à frente, depois o outro. A cadeira de rodas ficava próxima, pronta para qualquer emergência, mas algo dentro dele dizia que hoje era diferente. Isso, está indo muito bem, elogiou Teresa, sorriso discreto. Rogério observava, tensão nos ombros, mãos cruzadas. Mais rápido, não é seguro? Murmurou para si mesmo, indeciso. A cada passo, André sentia dor e medo, mas também um crescente sentimento de realização. Teresa ajustava a postura, segurava as mãos, encorajava palavras e olhares. Cada gesto fazia com que ele sentisse que podia confiar nela. Você está indo bem, muito bem, repetia Teresa, cada palavra preenchendo o silêncio da mansão. No entanto, o esforço cobrou seu preço. André tropeçou levemente, quase perdendo o equilíbrio. Teresa reagiu imediatamente, segurando-o firme. Está tudo bem, não precisa ter medo. O pai, do outro lado da sala, sentiu um misto de orgulho e apreensão. Ele percebeu que André estava se esforçando de verdade, mas também entendia que qualquer passo em falso poderia ser doloroso. Eu consigo, murmurava André para si mesmo, tentando manter o ritmo. Teresa sorriu suavemente. Sim, você consegue. Eu estou aqui. Sempre estarei. Juliana, a enfermeira, observava em silêncio, impressionada. Nunca havia presenciado tamanha determinação. A diferença não estava na técnica, mas na confiança que André sentia em Teresa. O ar estava carregado de tensão e expectativa. Cada passo parecia prolongar o tempo. Cada respiração era medida. André avançava devagar, mas avançava. Rogério finalmente falou, a voz baixa, quase sem emoção. Muito bem. Continue assim. André sentiu algo novo. Aprovação do pai. Não crítica, não cobrança, mas reconhecimento. Algo que ele nunca tinha sentido de forma genuína. O desafio maior do dia foi superar uma distância maior, cruzando a sala até a poltrona perto da janela. O percurso era curto, mas para André parecia interminável. Cada passo exigia concentração, força e coragem. Teresa estava ao lado, ajustando movimentos, segurando firme, oferecendo palavras de incentivo. Devagar, um passo de cada vez. Está quase lá. André respirou fundo, mãos firmes nas de Teresa e avançou. Um pé à frente, depois o outro. A poltrona se aproximava. Cada passo parecia eternizar-se no tempo, cada movimento carregado de emoção. Quando finalmente alcançou a poltrona, André sentiu um misto de exaustão e triunfo. Um sorriso tímido surgiu no rosto, mas os olhos brilhavam com algo mais profundo. Esperança. Conseguiu, disse Teresa suavemente, segurando as mãos dele. Você conseguiu, André. Eu sabia que podia. Rogério permaneceu em silêncio, mãos nos bolsos, olhos fixos no filho. Ele sentiu orgulho, mas também algo doloroso, culpa. Quantos anos havia perdido? Quantas oportunidades ele havia deixado passar?
O som do vento, batendo nas cortinas, o tilitar das rodas da cadeira de rodas próxima, o aroma leve de limpeza misturado com suor e perfume de lavanda, tudo contribuía para uma atmosfera carregada de emoção. Se você estivesse assistindo agora, me conta nos comentários o que você faria se estivesse na posição do André ou do Rogério. Confiaria ou hesitaria? A sessão terminou com o André exausto, mas com um brilho nos olhos que ninguém via há anos. Teresa sorriu, mantendo a calma. Amanhã continuamos. Cada passo é uma vitória, mesmo que pequeno. O pai, pela primeira vez, não interferiu. Ele sabia que precisava permitir que André descobrisse sua força por si mesmo, e que Teresa seria o fio de confiança que ele nunca teve. E assim, a mansão Figueiredo terminou mais um dia. O silêncio estava diferente, não mais vazio, não mais opressor. Havia expectativa, tensão e a sensação de que algo novo estava nascendo. Algo que mudaria a vida de André e de todos à sua volta. Se você está curtindo essa história, não esquece, curte, se inscreve no canal Capítulo Esquecido e ativa as notificações. Cada passo de André é um passo que você não vai querer perder. O sol da manhã penetrava pelas cortinas da mansão Figueiredo, trazendo consigo uma luz que parecia tímida, quase desconfiada. A casa, que durante anos parecia sufocar com seu silêncio, agora tinha uma atmosfera diferente. Havia expectativa no ar, uma tensão misturada com esperança. André estava sentado próximo à janela, os olhos fixos no jardim. Havia um brilho novo em seu olhar, uma mistura de ansiedade e determinação. Hoje seria o dia mais difícil até agora. Teresa entrou, passos leves, mas decididos, com um uniforme impecável e um ar de confiança que contrastava com a rigidez da casa. "Bom dia, André. Pronto para o próximo desafio?" disse Teresa com aquele tom firme, porém acolhedor que ele já começava a confiar. "Sim, acho que sim", respondeu ele, hesitante, mas determinado. Rogério entrou logo depois, expressão séria, mãos nos bolsos. "Hoje quero ver progresso real. Não quero apenas tentativas. Quero resultados." André engoliu em seco. A pressão do pai era diferente agora. Não só cobrança, mas expectativa genuína. E isso o deixava nervoso. Teresa percebeu a tensão e se colocou entre pai e filho. "Senhor, ele precisa de segurança e confiança. Se pressionarmos demais, pode se machucar e perder tudo o que conquistou até agora." Rogério olhou para ela, mas não rebateu. Ele sabia que Teresa estava certa, embora o orgulho não permitisse admitir. O desafio do dia era atravessar a sala até a escadaria que levava ao andar superior. André respirou fundo. Cada músculo do corpo parecia protestar, cada movimento exigia esforço, concentração e coragem. Teresa estava ao lado dele, ajustando a postura, segurando firme, oferecendo palavras de incentivo. "Devagar, um passo de cada vez. Você consegue." André avançou, os pés trêmulos, as mãos firmes nas de Teresa. O suor escorria pela testa, mas ele continuava. Cada passo era uma pequena vitória, cada movimento um desafio superado. "Isso está indo muito bem", disse Teresa, sorrindo suavemente. Rogério observava, tensão nos ombros, mãos cruzadas. "Mais rápido? Não, espera. Não é seguro", murmurou, tentando entender até onde podia pressionar. De repente, André perdeu o equilíbrio levemente. Um arrepio percorreu a sala. Teresa segurou-o firme, evitando a queda. "Tá tudo bem, eu estou aqui." O pai permaneceu em silêncio. Pela primeira vez, ele percebia que pressionar demais não ajudaria. Precisava permitir que André confiasse em si mesmo e que Teresa fosse esse suporte. André respirou fundo, coração acelerado e continuou a caminhada. Cada passo parecia prolongar o tempo, cada movimento carregado de emoção.
Teresa ajustava a postura, segurava as mãos, transmitindo confiança. Ao chegar perto da escadaria, André hesitou. O medo do desconhecido o paralisou. Teresa se aproximou. Olhe para mim, André. Eu estou aqui. Você consegue dar mais um passo. O jovem respirou fundo, olhos fixos nos dela e avançou mais um pouco. Um pequeno triunfo, mas suficiente para fortalecer sua determinação. Rogério suspirou. Pela primeira vez, não falou nada. Ele entendia que precisava dar espaço para que a confiança entre André e Teresa se consolidasse. Durante o resto da manhã, André e Teresa continuaram os exercícios, avançando lentamente, mas de maneira constante. Cada movimento, cada gesto carregava significado. O corpo de André doía, mas a mente se fortalecia. Ele começava a entender que podia confiar em Teresa e, surpreendentemente, até em si mesmo. Em determinado momento, Teresa se inclinou para falar baixo com André. Sinta a força que você tem. Não é só o corpo, é você inteiro. Eu nunca senti isso antes, murmurou ele, voz trêmula. Então vamos aproveitar. Cada passo que você dá é uma vitória, André. Nunca esqueça disso. O ar estava carregado de expectativa. Cada gesto, cada respiração parecia prolongar o tempo, tornando cada segundo mais intenso. O esforço físico se misturava à tensão emocional, criando uma atmosfera quase cinematográfica. Juliana, que assistia de longe, percebeu algo que nunca tinha visto. A verdadeira força não estava na técnica, mas sim na confiança e no vínculo humano. Você está indo muito bem. Continue assim, disse Teresa, firme e suave ao mesmo tempo. O som da madeira rangendo sobre os pés de André, o barulho do vento batendo nas cortinas, o cheiro de suor misturado ao perfume de Teresa, tudo contribuiu para a intensidade do momento. Se você estivesse assistindo a isso, o que faria se estivesse na posição de André ou do pai? Me conta nos comentários. Você confiaria ou hesitaria? No final da manhã, André estava exausto, mas mais confiante do que nunca. Cada passo dado, cada pequena conquista era um triunfo emocional e físico. Teresa sorriu, mantendo a calma. Amanhã continuamos. Nunca subestime cada pequeno passo. Ele significa muito. Rogério, pela primeira vez, não interferiu. Ele sabia que precisava permitir que André descobrisse sua força e confiança por si mesmo e que Teresa seria o fio condutor dessa transformação. E assim, a mansão Figueiredo terminou mais um dia. O silêncio que antes esmagava cada canto agora estava cheio de expectativa e esperança. Algo estava mudando para sempre. O dia amanheceu cinzento na mansão Figueiredo, com nuvens baixas cobrindo o céu e o vento arrastando folhas secas pelo jardim. Dentro da casa, cada corredor parecia mais silencioso, mais pesado, como se a própria mansão segurasse a respiração, antecipando algo que estava prestes a acontecer. André estava sentado perto da janela, olhando para fora. O vento batia nas cortinas e fazia o chão ranger, e ele sentiu o coração acelerar. Hoje não seria um dia comum de exercícios. Hoje ele enfrentaria o que nunca enfrentara. Caminhar sozinho, sem apoio direto, embora Teresa estivesse ao lado, pronta para intervir se necessário. Teresa entrou com passos suaves, porém decididos, o uniforme impecável, o olhar firme. Bom dia, André. Hoje vamos tentar algo novo. Está pronto? Eu acho que sim, respondeu ele hesitante, a voz trêmula. Rogério entrou logo depois, expressão séria, mãos cruzadas sobre o peito. Hoje eu quero ver até onde você consegue ir. Sem distrações, sem apoio. Vamos ver do que é capaz. André engoliu em seco. A pressão do pai era intensa, misturando expectativa e cobrança. Teresa percebeu o nervosismo e se aproximou dele. Olha para mim, eu estarei aqui, só não hesite, confie no que você aprendeu.
Ele respirou fundo, mãos trêmulas segurando firmemente o corrimão próximo. Cada músculo do corpo parecia protestar, mas havia algo diferente: determinação. Pela primeira vez, sentia que poderia enfrentar seu medo, mesmo sabendo que poderia falhar. Devagar, primeiro um passo, depois outro. Você consegue, disse Teresa, cada palavra cuidadosamente medida. André avançou, um pé à frente do outro, o corpo todo tenso. O esforço era enorme, mas a cada passo ele sentia algo se quebrando dentro dele. O medo de não conseguir, a insegurança, a dúvida que carregava há anos. O som dos músculos rangendo, o ranger da madeira sob seus pés, o vento batendo nas cortinas, tudo parecia amplificar a tensão. Cada segundo parecia durar uma eternidade. Rogério observava em silêncio, mãos nos bolsos, tensão evidente. Pela primeira vez, ele não sabia o que fazer. Intervir seria fácil, mas deixar André sozinho era um teste real, para o filho, para ele e para Teresa. André tropeçou levemente. Um arrepio percorreu a sala. Teresa se inclinou, pronta para apoiar, mas esperou, deixando que ele retomasse o equilíbrio sozinho. Eu consigo, murmurava André, voz trêmula. O jovem avançou mais alguns passos. Cada movimento exigia concentração máxima. Cada respiração era medida. O suor escorria pela testa, as mãos tremiam, mas ele não parava. O medo ainda estava lá, mas a confiança crescia a cada segundo. Teresa o observava, silenciosa, cada músculo atento, cada gesto pronto para agir se necessário, mas ela não o tocava. Ela deixava que ele sentisse a própria força. Isso, você está indo muito bem, disse ela firme e calma. André finalmente alcançou a metade da sala. O corpo todo tremia, mas ele manteve o foco. Pela primeira vez, sentia que não estava apenas tentando andar, estava desafiando os limites que a vida lhe impusera. Rogério respirou fundo. Havia orgulho, medo e uma pontada de culpa misturados no peito. Ele observava o filho enfrentar o impossível e a emoção era intensa, quase insuportável. Não desista, André, você consegue, murmurou Teresa, encorajando-o sem pressa. O desafio maior ainda estava por vir, atravessar a sala inteira até o sofá próximo à janela. O percurso era curto, mas para André parecia um abismo. Cada passo exigia coragem, cada movimento era um teste. O jovem respirou fundo, mãos firmes, olhos fixos à frente. Avançou mais alguns metros. Um pé, depois o outro. O suor escorria pelo rosto, os músculos tremiam, mas ele continuava. O medo ainda estava lá, mas a confiança crescia a cada segundo. Teresa o observava, silenciosa, cada músculo atento, cada gesto pronto para agir se necessário, mas ela não tocava. Ela deixava que ele sentisse a própria força. Isso, você está indo muito bem, disse ela firme e calma. André finalmente alcançou o sofá, exausto, mas triunfante. O sorriso tímido no rosto carregava esperança, conquista e uma força que ninguém poderia negar. Você conseguiu, disse Teresa, segurando suavemente suas mãos. Eu consegui, murmurou André, voz embargada, olhos brilhantes. O ar na mansão Figueiredo estava carregado de emoção. O silêncio que antes esmagava agora estava cheio de expectativa e energia. Cada canto parecia respirar junto com André. Se você estivesse assistindo agora, me conta nos comentários. O que você faria se estivesse no lugar de André? Tentaria sozinho ou hesitaria? Rogério finalmente se aproximou, passos pesados, mãos nos bolsos, olhos fixos no filho. Pela primeira vez, não disse uma palavra de cobrança. Apenas observava, sentindo orgulho e medo misturados. A tarde terminou com André exausto, mas mais confiante do que nunca. Teresa sorriu, mantendo a calma. Amanhã continuamos. Lembre-se, cada passo é uma vitória, mesmo que pequeno. E assim, a mansão Figueiredo terminou mais um dia. O silêncio agora não era opressor. Havia esperança, tensão e a certeza de que algo novo estava nascendo, algo que mudaria a vida de André para sempre. O sol da manhã mal iluminava a mansão Figueiredo. Os corredores estavam silenciosos, mas não era o silêncio comum. Havia algo tenso no ar.
um peso que parecia pairar sobre cada canto da casa. André estava na sala de fisioterapia improvisada. Nervoso, mãos inquietas, olhos fixos na cadeira de rodas. Hoje seria um teste real, diferente de todos os outros dias. Teresa entrou, passos suaves, mas firmes. Bom dia, André. Hoje vamos tentar algo novo. Está pronto? André respondeu hesitante, mas determinado. Sim, eu acho que sim. Rogério apareceu logo depois, expressão séria, braços cruzados. Não sei se esses métodos vão funcionar. Ele precisa de resultados, Teresa, não de esperanças vazias. Teresa olhou para ele firme. Senhor, ele está aprendendo a confiar em si mesmo. Isso é mais importante do que velocidade. Sem confiança, ele nunca conseguirá nada de verdade. Rogério franziu o senho, visivelmente irritado. Confiar em si mesmo não paga contas, Teresa. Quero ver progresso de verdade. Hoje, ele precisa ir mais longe. André sentiu o peso das palavras do pai. Um misto de medo e determinação o tomou. Teresa percebeu a tensão e se aproximou dele. Olha para mim, André. Hoje você vai enfrentar algo novo. Mas lembra, você não está sozinho. O desafio do dia era atravessar a sala até a escadaria sozinho, sem apoio direto. André engoliu em seco. O percurso era curto, mas para ele parecia um abismo. Cada passo exigia coragem e concentração máxima. Respira fundo. Um passo, depois outro. Você consegue, disse Teresa, cada palavra transmitindo segurança. Ele avançou. Mãos trêmulas, pés vacilantes. O suor escorria pela testa. O corpo protestava, mas ele continuava. Cada passo parecia durar uma eternidade. Rogério observava em silêncio, tensão evidente. Não está indo rápido o suficiente, murmurou para si mesmo, enquanto o medo misturado com orgulho se refletia em seu rosto. André tropeçou levemente. O coração disparou. Teresa estava pronta para segurá-lo, mas deixou que ele se segurasse sozinho na borda do sofá. Está tudo bem. Você consegue, disse ela firme e calma. O jovem avançou mais alguns passos, cada movimento exigindo concentração máxima. O suor escorria pelo rosto, mas ele não parava. A confiança crescia a cada segundo. Rogério finalmente falou. E se você cair, André, está preparado para isso? André olhou para o pai, depois para Teresa. Eu quero tentar. Teresa segurou suas mãos. Então vamos. Lembre-se, eu estou aqui. Você não está sozinho. Apesar do medo, André deu passos mais arriscados até então. O corpo tremeu. Os músculos protestaram, mas ele conseguiu avançar alguns metros sem apoio total. Um sorriso tímido surgiu em seu rosto, carregado de esperança e conquista. Juliana, que assistia de longe, percebeu algo impressionante. A força verdadeira não estava na técnica, mas sim na confiança entre André e Teresa. Você está indo muito bem. Continue assim. O som da madeira rangendo sobre os pés de André, o vento batendo nas cortinas, o cheiro de suor misturado ao perfume de Teresa, tudo contribuía para a intensidade do momento. De repente, André perdeu o equilíbrio completamente. Teresa correu para segurá-lo, mas o susto foi grande. Ele quase caiu, apoiando-se rapidamente na parede. O coração disparou, respiração pesada. Está tudo bem? Perguntou Teresa, voz firme. Sim, acho que sim, respondeu André, ainda trêmulo. Rogério, observando, franziu o senho. Isso é arriscado demais. Ele não está pronto. Teresa olhou para ele firme. Senhor, ele está pronto emocionalmente. Se você o deixar sentir medo e superá-lo, ele vai avançar.
Mas se continuar com essa pressão, vai quebrar a confiança que ele está construindo. O pai permaneceu em silêncio, claramente dividido entre a vontade de proteger o filho e a necessidade de resultados. André olhou para ambos, sentindo a tensão crescer. Pela primeira vez, estava diante de um dilema real. Medo do pai, confiança em Teresa e vontade de se provar a si mesmo. Se você estivesse no lugar de André, me conta nos comentários o que faria? Tentaria sozinho ou esperaria apoio? O jovem respirou fundo, tentando controlar o coração disparado. Eu consigo. Vou tentar de novo. Com passos lentos e firmes, André atravessou a sala mais uma vez. Cada movimento era meticulosamente calculado. Cada respiração parecia ecoar pelo espaço silencioso. O corpo doía, os músculos tremiam, mas a determinação era mais forte. Teresa manteve a calma, ajustando movimentos com delicadeza, encorajando palavras e olhares. Muito bem, você está indo muito bem. Rogério permaneceu parado, mãos nos bolsos, observando. Pela primeira vez, sentiu orgulho genuíno, mas também um medo real. Cada passo de André era um triunfo, mas qualquer erro poderia ser desastroso. Ao alcançar a escadaria, André hesitou. O medo do desconhecido tentou dominá-lo. Teresa se aproximou. Olhe para mim. Você consegue. Só mais um passo. Ele respirou fundo, apoiou-se firme e avançou. Cada passo parecia carregar o peso de anos de medo e frustração. Finalmente, chegou à escadaria, exausto, mas triunfante. Você conseguiu, disse Teresa, segurando suavemente as suas mãos. Eu consegui, murmurou André, olhos brilhantes, voz embargada. Rogério finalmente falou, hesitante. Muito bem, mas precisamos continuar. Ainda há muito a fazer. A tensão na mansão era palpável, mas algo havia mudado. Confiança, esperança e o reconhecimento do potencial de André. A manhã amanheceu pesada na mansão Figueiredo. A luz do sol mal atravessava as cortinas grossas, deixando os corredores em uma penumbra silenciosa. Cada canto parecia carregado de expectativa. Havia algo no ar que indicava que hoje seria diferente. André estava na sala de fisioterapia improvisada, mãos inquietas, olhos fixos na cadeira de rodas. Ele sabia que o dia seria um desafio, mas não tinha ideia do que viria pela frente. Teresa entrou, passos firmes, olhos determinados. Bom dia, André. Hoje vamos tentar algo novo e mais difícil. Como assim? Perguntou ele, nervoso, sentindo o coração acelerar. Rogério surgiu logo depois, expressão séria, braços cruzados. Teresa, precisamos acelerar. Ele precisa se esforçar mais ou nada disso terá valor. André engoliu em seco. A pressão do pai era intensa, carregada de exigência e expectativa. Teresa percebeu a tensão crescente e se aproximou dele, suavizando o clima. Olha para mim. Hoje será diferente, mas lembra, você não está sozinho. O desafio do dia era atravessar o corredor mais longo da casa, sozinho, sem apoio direto, mas com obstáculos que simulavam situações da vida real. André respirou fundo, mãos trêmulas, pés vacilantes. Cada movimento exigia coragem e concentração máxima. Um passo de cada vez, respira fundo. Você consegue, disse Teresa, firme e calma. André avançou, cada passo carregado de tensão. O corredor parecia interminável, o ar pesado, e cada ranger da madeira sob seus pés ecoava como um aviso. O suor escorria pelo rosto, o corpo protestava, mas a determinação era maior. Rogério observava em silêncio, claramente dividido entre orgulho e medo. Isso é arriscado demais.
Ele não está pronto para isso, murmurou mais para si mesmo do que para os outros. André tropeçou levemente, coração disparado. Teresa, pronta para apoiar, percebeu que ele precisava de autonomia. Tá tudo bem, você consegue sozinho. O jovem respirou fundo, controlando o medo. Eu consigo. Cada passo que André dava parecia prolongar o tempo, cada movimento carregado de emoção. O suor escorria, os músculos tremiam, mas ele avançava. A confiança crescia a cada segundo. Rogério finalmente se aproximou, passos pesados, voz firme. E se você cair, André, está preparado para isso? André olhou para o pai, depois para Teresa. Eu quero tentar. Teresa segurou suas mãos, transmitindo segurança. Então vamos, você não está sozinho. Confie em si mesmo. O jovem deu o passo mais ousado até agora. O corpo tremeu, os músculos protestaram, mas ele avançou sem apoio total. Um sorriso tímido surgiu em seu rosto, carregado de esperança e conquista. Juliana, que assistia de longe, percebeu algo impressionante. A força verdadeira não estava na técnica, mas sim na confiança entre André e Teresa. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um barulho alto ecoou pelo corredor. O vaso de plantas caiu, quebrando-se em pedaços espalhados pelo chão. André se assustou, quase perdendo o equilíbrio. O coração disparou, respiração pesada. Teresa correu imediatamente, segurando, mas deixou que ele mantivesse firmeza sozinho, testando sua confiança. Você está bem? Perguntou Teresa, firme, transmitindo calma. Sim, eu estou bem, respondeu ele, ainda tremendo. Rogério observava, tensão evidente. Pela primeira vez, sua própria pressão parecia quase inútil diante da força que André demonstrava ao lidar com o imprevisto. Teresa olhou para ele, decidida. Senhor, ele precisa sentir medo e superá-lo. Isso é crescimento. Rogério permaneceu em silêncio, dividido entre querer proteger o filho e permitir que ele se fortalecesse. André, por sua vez, respirou fundo, retomando a confiança e avançando pelo corredor com passos firmes. André finalmente alcançou o final do corredor, exausto, mas triunfante. Cada passo dado carregava o peso de anos de medo e insegurança. Ele respirava pesadamente, mas o sorriso nos olhos mostrava uma força inesperada. Teresa segurou suas mãos. Muito bem, você conseguiu. Cada passo é uma vitória, mesmo que pareça pequeno. Rogério, pela primeira vez, não interferiu. Observava, mãos nos bolsos, com uma mistura de orgulho, culpa e apreensão. Cada passo de André revelava algo que o pai nunca tinha visto: determinação e coragem genuínas. O céu estava carregado de nuvens cinzentas sobre a mansão Figueiredo. A brisa fria entrava pelas frestas das janelas, carregando o aroma das plantas do jardim e o leve cheiro de madeira antiga. Dentro da casa, cada corredor parecia sussurrar antecipação, como se todos os cantos sentissem que algo grande estava prestes a acontecer. André estava na sala de fisioterapia improvisada, mãos trêmulas, olhos fixos no corredor longo e iluminado apenas parcialmente pela luz da manhã. Ele sabia que hoje seria diferente. O desafio não era apenas físico, mas emocional. Caminhar sozinho em um percurso mais complexo, cheio de obstáculos, testando sua confiança e coragem ao limite. Teresa entrou com passos firmes, mas suaves, transmitindo segurança. Bom dia, André. Hoje vamos enfrentar algo que você nunca enfrentou antes. Está pronto? Eu acho que sim, respondeu ele.
hesitante, mas determinado. Rogério apareceu logo depois, expressão séria, braços cruzados. Hoje ele precisa provar que pode ir além. Não quero desculpas, quero resultados. André engoliu em seco. O peso das palavras do pai era intenso, carregado de expectativa e cobrança. Teresa percebeu a tensão e se aproximou dele. Olha para mim. Cada passo que você der hoje será importante. Eu estarei ao seu lado, mas você precisa confiar em si mesmo. O desafio começou. André respirou fundo, mãos firmes, pés trêmulos. Cada movimento exigia coragem, concentração e força. O corredor parecia interminável, o silêncio pesado e cada ranger da madeira sob seus pés amplificava a tensão. Um passo de cada vez. Respira fundo. Você consegue. André avançou, cada passo mais confiante que o anterior, mas ainda com medo. O suor escorria pela testa, o corpo protestava, mas a determinação era mais forte. Rogério observava, tensão visível no rosto. Pela primeira vez, ele não sabia se deveria intervir ou deixar o filho enfrentar o desafio sozinho. No meio do percurso, André encontrou um obstáculo inesperado. Um pedaço de tapete estava solto, escorregadio. Ele tropeçou, quase caindo. Teresa correu para segurá-lo, mas hesitou. Este era o momento de decidir se permitia que ele encontrasse sua própria força. Você consegue sozinho, André. Confie em você. André respirou fundo, coração acelerado, mãos apertando o corrimão improvisado. Eu consigo. E então, ele deu o passo mais ousado até agora. O corpo tremeu, músculos protestaram, mas ele avançou com segurança, equilibrando-se com confiança. Cada passo parecia eternizar-se no tempo, carregando o peso de anos de medo e insegurança. Rogério observava, mãos nos bolsos, misto de orgulho e preocupação. Pela primeira vez, ele percebeu que a confiança e a determinação de André eram mais poderosas do que qualquer intervenção. André atravessou o corredor até o final, exausto, mas triunfante. O suor escorria pelo fessor, mas o brilho nos olhos mostrava uma força inesperada. Ele respirava pesadamente, mas o sorriso era enorme, carregado de esperança, vitória e emoção genuína. Você conseguiu. Eu sabia que conseguiria, disse Teresa, segurando suavemente suas mãos. Eu consegui, murmurou André, voz embargada, olhos brilhando de emoção. Muito bem. Você provou que pode ir além. Estou orgulhoso. O silêncio da mansão parecia agora diferente, não mais pesado, não mais opressor. Havia esperança, emoção e uma sensação de que algo transformador acabara de acontecer. André olhou para os dois, pai e Teresa, e pela primeira vez sentiu-se completo. Não era apenas uma conquista física, mas emocional. Ele havia superado medo, insegurança, pressão e dúvida. Cada passo dado representava liberdade, confiança e força interior. Se você estivesse assistindo agora, me conta nos comentários. Como se sentiria se superasse um medo que parecia impossível por tanto tempo? A tensão que pairava na casa se dissipou. André estava exausto, mas com um sorriso de triunfo no rosto. Teresa sorriu também, calma e orgulhosa, sabendo que havia cumprido sua missão. Não apenas ensinar, mas inspirar confiança e coragem.
Rogério aproximou-se, hesitante, e finalmente estendeu a mão para o filho. André apertou-a com força, sentindo o peso do reconhecimento do pai. Pela primeira vez, Rogério abraçou o filho, e não como pai exigente, mas como alguém emocionado e genuinamente orgulhoso. O sol, que mal aparecera de manhã, agora atravessava as cortinas, iluminando o corredor e refletindo nos olhos de André, Teresa e Rogério. A luz parecia simbolizar o fim de uma era de medo e o início de um novo capítulo na vida de todos eles. Teresa deu um passo para trás, observando a cena. Viram? Cada passo conta. Não importa quão pequeno pareça, é uma vitória. A mansão Figueiredo, que antes era um lugar de silêncio e tensão, agora respirava a esperança. André sentiu pela primeira vez que podia caminhar não apenas com o corpo, mas com a alma, e que nunca estaria sozinho. O sol da manhã iluminava a mansão Figueiredo de forma suave, quase mágica. O ar estava fresco, carregado do aroma das flores do jardim e da madeira antiga da casa. Cada corredor parecia respirar alívio e expectativa. Hoje seria o dia da última etapa, a prova final, o momento em que todo o esforço, medo e superação de André seriam recompensados. André estava na sala de fisioterapia improvisada, mãos firmes, olhos fixos no percurso que agora parecia menor, mas familiar. Cada passo até ali havia sido uma vitória, mas ele sabia, a verdadeira conquista seria hoje. Teresa entrou com passos leves, porém determinados, sorrindo com aquela confiança calma que sempre transmitia. Bom dia, André. Hoje é o último desafio, mas lembra, você não está sozinho. Cada passo que você der será um triunfo, e eu estarei aqui com você. Eu estou pronto, respondeu André, respirando fundo, ainda nervoso, mas com a determinação estampada no rosto. Rogério apareceu logo depois, expressão séria, mas desta vez com um brilho de orgulho nos olhos. Hoje, André, quero que mostre que todo o esforço valeu a pena. Você já provou coragem. Agora é hora de mostrar confiança. O desafio final não era apenas físico. Era atravessar o corredor longo, superar obstáculos e chegar até a escadaria sozinho, mas agora com um percurso simbólico. Ao final, havia um pequeno palco improvisado com cadeira de rodas vazia ao lado, a prova de que ele podia finalmente caminhar sozinho e com segurança. André respirou fundo, mãos trêmulas, pés firmes. Cada movimento exigia concentração, coragem e força. O corredor parecia infinito. Cada ranger da madeira e cada sussurro do vento amplificavam a tensão. Um passo de cada vez. Respira fundo. Você consegue, disse Teresa, firme, transmitindo segurança. André avançou cada passo mais seguro que o anterior, suor escorrendo pelo rosto, músculos tensos, coração disparado. A cada movimento sentia-se mais forte, mais confiante. Pela primeira vez, não apenas andava, sentia que estava vivendo cada passo, cada instante. Rogério observava, mãos nos pulsos, misto de orgulho e emoção. Pela primeira vez, não havia dúvidas. Ele via o filho enfrentar não apenas um desafio físico, mas a própria vida. No meio do percurso, um leve desequilíbrio. André quase tropeçou num pedaço de tapete solto. O coração disparou, a respiração ficou rápida. Teresa correu, mas apenas o encorajou com o olhar, deixando que ele encontrasse sua própria força.
Eu consigo, murmurou André, respirando fundo, ajustando cada passo. Ele avançou com determinação, equilibrando-se com confiança. Cada passo parecia carregar o peso de anos de medo, insegurança e dúvidas. Mas agora havia algo mais: esperança. Juliana, que assistia de longe, sentiu uma emoção intensa ao ver André conquistar aquilo que parecia impossível. Cada movimento dele era inspiração pura. André finalmente alcançou o final do corredor. Exausto, mas triunfante, ele olhou para a escadaria. Não havia mais medo, apenas determinação. Com passos firmes, apoiando-se levemente, subiu os degraus. Cada passo era um triunfo, cada respiração uma vitória. Você conseguiu, André, disse Teresa, emocionada, segurando suas mãos. Eu consegui, murmurou André, voz embargada, lágrimas brilhando nos olhos. Rogério aproximou-se hesitante e finalmente abriu os braços. André correu e se apoiou nele. Pela primeira vez, o pai não dizia nada, apenas abraçava o filho, sentindo orgulho, amor e emoção genuína. O silêncio da mansão agora era pleno, mas não opressor. Era silêncio de alívio, de esperança e alegria. A luz do sol refletia nos olhos de André, Teresa e Rogério, como se o próprio universo celebrasse aquela conquista. Viram? Cada passo conta. Não importa quão pequeno pareça, é uma vitória, disse Teresa, sorrindo, calma e orgulhosa. André olhou para ela e disse, emocionado, Teresa, eu não teria conseguido sem você. Você tinha toda a força dentro de você, eu só ajudei a acreditar. E Rogério, ainda emocionado, acrescentou, e eu aprendi que às vezes a melhor forma de ajudar é confiar e permitir que ele encontre sua própria força. A mansão Figueiredo, que antes carregava silêncio e tensão, agora respirava a esperança e alegria. André caminhava com confiança, sentindo-se livre, seguro e realizado. Cada passo era um símbolo de superação, coragem e amor. Se você está curtindo essa história, não esquece, curte, se inscreve no canal Capítulo Esquecido e ativa as notificações. Cada passo de André é um passo que você não vai querer perder. E assim, depois de tantos medos, tropeços e desafios, André finalmente encontrou não apenas a habilidade de andar, mas também a confiança em si mesmo, a conexão com Teresa e a aprovação emocional de seu pai. O dia terminou com abraços, lágrimas de emoção e sorrisos. Cada personagem transformado, cada coração cheio de esperança. A mansão Figueiredo nunca mais seria a mesma. E no silêncio final, só restava uma certeza. A força verdadeira vem de acreditar em si mesmo e permitir que o amor e a confiança guiem cada passo.